Boas práticas sustentáveis. O que é sustentabilidade? Cada um de nós tem seu próprio conceito do que é sustentabilidade. A palavra pode parecer difícil, mas o conceito é fácil. Sustentabilidade é a definição das ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer as futuras gerações. Ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico sem agredir o meio ambiente ou utilizar recursos naturais. Ambientalmente correto, socialmente justo, economicamente viável. Você já fez algo sustentável hoje? Sustentabilidade é a capacidade que o indivíduo tem de manter-se inserido num determinado ambiente sem, contudo, impactar violentamente esse meio. É agir com responsabilidade, justiça e inteligência. E isso até bicho faz: leão, zebra, tubarão, gato, rato e o bicho-homem. É muito importante entender e saber que a adoção de práticas sustentáveis na vida de cada um de nós é um fator decisivo para possibilitar a nossa sobrevivência e continuidade neste planeta. Ações de responsabilidade ambiental: reduzir, reutilizar, reciclar. Reduzir consiste em diminuir o consumo e, consequentemente, o desperdício. Realmente precisamos das impressões de documentos que executamos diariamente, e quanto aos copos descartáveis, não poderíamos banir seu uso por meio do uso de copos de uso individual permanente, como copos de vidro ou porcelana. Não executamos estas simples ações por motivo de impedimento operacional ou por conforto pessoal. Pare e pense nisso. Reutilizar consiste em dar novo uso a materiais já usados. Por que não reutilizarmos ao máximo os produtos usados nas nossas diversas atividades? Só por conveniência, é chegada a hora de mudanças de comportamento. Não poderíamos reutilizar o verso dos papéis impressos. Não poderíamos reutilizar o copo plástico descartável o máximo possível. No caso de impedimento do uso de copo permanente, reciclar consiste na valorização dos resíduos para a criação de novos produtos. Aqui insere-se a coleta seletiva. Nesse caso, é importante descartarmos corretamente nossos resíduos, seguindo a classificação de cores de resíduos sólidos. Só assim poderemos garantir que um dado resíduo será reaproveitado como matéria-prima e transformado no novo produto, por meio de sua reciclagem. Mais dois R foram inseridos: repensar e recusar. Repensar, ser responsável e tomar as atitudes corretas para não prejudicar o meio ambiente. Esta prática significa adquirir bens e serviços ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis. Adquirir bens e serviços que não agridem o meio ambiente e a saúde, ficar atento às empresas que têm compromisso com a ecologia e que não explora mão de obra escrava e ou infantil. Não é porque um produto possui o menor valor que o mesmo realmente configura-se como a melhor compra. Ser um consumidor consciente e responsável. Recusar, proporcionar a si mesmo mudanças comportamentais e recusar bens e serviços que estão em desacordo com a ética socioambiental. Você deve ser a mudança que gostaria de ver no mundo. Separação de resíduos. Forma muito importante para separar materiais descartáveis que podem ser reaproveitados. Desta forma estaremos poupando os aterros sanitários de receber material reciclável.
A reciclagem promove uma série de benefícios ambientais, sociais e econômicos. Benefícios ambientais: menos material jogados nos aterros sanitários, menor ocupação do solo com materiais recicláveis. Você sabia que garrafas de refrigerantes tipo PET são transformadas em tecido para fazer calça jeans e camisetas? Que a reciclagem de plásticos pode produzir carpetes, mangueiras, cordas, sacos e para-choques. Esses são apenas alguns dos inúmeros produtos que a reciclagem proporciona à sociedade, à economia e ao meio ambiente. Reciclar só faz o bem. Agora que você já conhece o que é coleta seletiva, ao se aproximar do coletor colorido de resíduos sólidos, pare e pense. Cada cor representa um tipo de resíduo. Vejamos abaixo como se classificam. Óleo de cozinha. Descartar o óleo de fritura incorretamente pode custar caro. São inúmeros os problemas por ele causados. O óleo de cozinha pode ser utilizado na fabricação de biodiesel. Por ser mais leve do que a água, o óleo forma uma película superficial nos mananciais, dificultando a troca de oxigênio entre o ar e a fauna aquática, causando a morte dos animais, além de provocar entupimento de tubulações hidráulicas e elevando os gastos públicos no tratamento de esgoto. Você sabia que cada litro de óleo de fritura residencial despejado no esgoto contamina o equivalente a 1 milhão de litros de água, o suficiente para uma pessoa usar durante 14 anos? Coleta de resíduos tóxicos. Medicamentos vencidos, lâmpadas fluorescentes, baterias de celulares, pilhas e baterias, restos de tinta, fluidos automotivos, toners, cartuchos de impressoras são resíduos tóxicos, pois contêm metais pesados, como mercúrio, chumbo, cádmio e níquel. Esses metais são bioacumulativos, pois depositam-se nos organismos vivos, afetando suas funções orgânicas. Essas substâncias tóxicas também podem atingir e contaminar o solo, comprometendo a qualidade dos mananciais e seu uso posterior como fontes de abastecimento de água e produção de alimentos. Consumo consciente. Consuma sem consumir o mundo em que você vive. Todos somos consumidores, pois temos necessidades que precisam ser atendidas. Uns consomem o estritamente necessário, outros são compulsivos em seu consumo. Uns têm a preocupação de escolher o que consomem com critérios sustentáveis, outros ignoram. Pequenas atitudes sustentáveis é o suficiente para fazer a diferença. Não utilizar copos e sacolas descartáveis. Utilizar ecobags em seu lugar. Diminuir o consumo de papel. Separar e reciclar. Economizar água e energia elétrica. Cuidar dos vazamentos de água. Utilizar equipamentos com alta eficiência energética. Consumir produtos de origem conhecida, dispensando piratas e contrabandeados. Recusar embalagens desnecessárias. Não desperdiçar alimentos. Há muita fome no mundo. Otimizar o uso dos automóveis. Por que não utilizar bicicleta como transporte alternativo? Quanto menos folhas de papel utilizarmos em nossas atividades,
menos árvores serão cortadas. O papel é obtido a partir da celulose que é extraída das árvores e na separação e branqueamento dessa matéria-prima empregam-se uma grande quantidade de produtos tóxicos. Você sabia que um simples e inocente copo descartável é capaz de poluir o ambiente por até 100 anos? Pois este é o período médio necessário para a biodegradação do plástico utilizado na sua produção. Que os copos plásticos são derivados do petróleo, fonte não renovável de energia, implicando em grande impacto ambiental. Agora que você já sabe, substitua o uso de copos plásticos por copos, canecas, xícaras de uso permanente, como os de vidro e de porcelana. Pesquisa realizada pelo Instituto de Química da Universidade da Bahia, UFBA, revela que a quantidade de estireno presente nos copos descartáveis é parcialmente acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Os copos plásticos possuem poliestireno, derivado do petróleo, que submetido ao calor libera o estireno, monômero tóxico apontado como cancerígeno. Fonte: Portal Terra News, 22 de dezembro de 2004. O contato com o estireno ocorre no momento em que se bebe um líquido quente, como o café. Os pesquisadores apontaram que a quantidade de estireno liberada pelos copos em 10 minutos de contato está acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Cidadão socioambientalmente responsável. Você pode. Quem entende a importância de ser um cidadão consciente, está buscando alternativas ecologicamente corretas para reduzir os danos causados por suas ações individuais e que contribuem para a degradação da natureza. Ações individuais prometem. Uma boa ação pode ser utilizar ecobags ou sacolas retornáveis em substituição a sacolas plásticas descartáveis. Os mesmos impactos ambientais promovidos pelos copos descartáveis a elas se aplicam. Ser um consumidor consciente é praticar o consumo consciente de embalagens, é pensar no meio ambiente quando você está fazendo compras e avaliar se as embalagens que está levando para casa junto com os produtos que adquiriu são mesmo necessárias ou feitas de materiais ambientalmente amigáveis. Material reciclado, feito de fontes renováveis, fáceis de reciclar ou que possibilitem sua reutilização. Água, recurso fundamental. A água é fundamental à vida de todos os seres, ao equilíbrio do ambiente, à saúde e às atividades humanas. Na natureza, a água está sempre em movimento, mudando de estado e de lugar e renovando seu ciclo. Ela cobre nada menos que 71% da superfície terrestre. Entretanto, a água doce disponível para consumo é um bem escasso. Apenas 0,03% de toda a água existente no planeta. Isso porque 97% da água é salgada e encontra-se nos oceanos, e o restante menos 2,97% está congelada, formando as calotas polares. A água desempenha um papel fundamental tanto em relação às necessidades do nosso corpo como do nosso bem-estar. Considerando que cerca de 70% do nosso corpo é composto de água, todos os dias, milhões de litros de água são usados na produção de energia, nas indústrias, na agricultura, no lazer e nas tarefas domésticas mais simples, como lavar as mãos e preparar alimentos. Mas você já parou para pensar para onde vai toda a água depois de usada? E no que pode acontecer se ela não for tratada corretamente? Quando a água poluída desce pelo ralo, ela deve ser conduzida até um sistema de tratamento. Se a sua casa estiver ligada à rede coletora de esgoto, os resíduos líquidos domésticos seguem para a estação de tratamento de esgoto. No caso dos resíduos líquidos industriais, as próprias indústrias são responsáveis pelo tratamento em estações de tratamento de efluentes.
O desperdício de água, responda se puder. Quantos litros de água uma pessoa bebe por ano? Quantas pessoas no Brasil não têm acesso a água potável para beber? Quantos litros de água são desperdiçados por uma torneira aberta durante 1 minuto e por uma torneira pingando o dia todo? Quanta água é necessária para escovar os dentes? E quanta água gastamos escovando os dentes com a torneira aberta? Quanto tempo demora para um material reciclável se decompor na natureza? Vejamos o gráfico abaixo. É preciso e importante a participação massiva de todos para que se consiga chegar a resultados positivos e relevantes para todos. Uma simples folha de papel pode fazer toda a diferença. Em que condições você quer que seus filhos, netos encontrem o mundo daqui a alguns anos? Qual é a herança que deixará para as próximas gerações? Pare, pense e faça a sua parte. Obrigado. Até a próxima.